Olá, pessoal. A gente está falando nesses últimos áudios sobre a ideia de a gente ter alguém que a gente tenha como modelo, né? Uma pessoa que a gente admire, uma pessoa bem-sucedida, para que a gente tente, dentro do possível, ir se adequando e vendo o que é que ela fez para dar certo. Eu sou bem ousada, né? Como eu já falei em alguns momentos, e eu escolho Oprah Winfrey. É uma americana, para quem nunca não viu os áudios anteriores, ela é uma americana muito famosa, que tem uma história de vida muito linda e digna de admiração. Eu sou fã. Então, em um dos áudios dela, nos deixa 50 dicas que ela considera bem importantes para o sucesso que ela alcançou. E serve aqui, a gente está falando isso para servir, para a gente refletir e se apropriar, assim se a gente achar por bem. A primeira que ela sugere, já foi falado no áudio anterior, né? Quer dizer, sem ser o anterior, o primeiro, a gente começa falando dela, que é a confiança, que é onde ela fala da importância de confiar em si próprio, né? Evidenciando sempre os valores e forças, ao invés de estar falando das nossas desqualidades, né? É isso aí. A segunda é buscar oportunidade, pois ela não acredita em sorte. E assim ela diz: sorte é estar pronto quando a oportunidade chega. Eu também concordo com ela. Hoje a gente vai ver mais algumas sugestões que ela nos dá. Né? A terceira que ela sugere é que nunca seja refém dos seus erros. E aí ela complementa: todo mundo erra, a gente sabe disso, mas o importante é a gente não se agarrar a essa situação. Nem quando a situação desagradou alguém, ou quando até nos desagradou. Porque a gente há de convir que se a gente fez aquilo, é porque a gente não sabia, ou que aquilo ia afetar tanto o outro, ou que ia nos causar algum transtorno, né? E ela fala que ela se lembra bem com clareza dos 20 anos dela, quanta coisa que ela dava importância que hoje ela não dá mais. E isso aconteceu com todos nós, né? A gente há de convir que a gente, quando é jovem, tem outro pensamento. Quer dizer, em cada momento das nossas vidas, a gente tem pensamentos diferentes. Então, assim, ela define, não é, a vida, né? Numa relação de trabalho, numa relação social. Apenas a gente vai compreender, ela diz, não é, que deveria ter feito de outra forma, agir de outra forma. Assim ela segue o seu caminho, sem carregar culpa nenhuma e sem ficar trazendo esses erros à memória. Eu administro uma escola, gente, há 30 anos. E eu tenho uma ideia assim, bem interessante, eu acho que é bem interessante sobre o erro. Lá na escola, a gente não cultua essa ideia de que o estudante está produzindo alguma coisa e está dizendo: ah, não, está errado. Não é assim. A gente não tem esse tipo de comportamento. O que a gente entende é que ele está tentando fazer uma produção mais ou menos parecida com o que o livro ou com o áudio, o que propõe o professor, inclusive. Então, na escola é proibido a palavra está errado. Não, o que é que está errado? Eu digo sempre a eles. Quando é que eles erram? Quando eles não vêm para a escola porque eles estão simulando uma dor de cabeça, alguma outra coisa. Quando eles distraem o colega, quando eles desrespeitam o professor, quando eles não fazem o dever de casa, né, que é uma novela lá na escola, esse dever de casa. Então, quando a gente tem esse tipo de comportamento pela primeira vez, a gente não considera erro. Então, eu concordo com a Oprah quando ela diz: não vamos ficar remoendo isso. Se a gente errou consciente, é só não fazer novamente. É outra ideia que a gente tem, não é verdade? Por isso, quando existe uma fala que diz errar é aceitável, permanecer no erro é burrice. E outros que dizem permanecer no erro não é mais permitido. A primeira vez, tudo certo. A segunda é que já é considerada erro. Eu penso exatamente assim. Então, a primeira vez pode ter sido uma atitude inadequada, vamos assim classificar. Então, a gente vai focar conscientemente que se a gente fez aquilo e viu que está errado, não vamos mais fazer. Outra opinião que ela tem é procurar se conhecer o máximo. Ou seja, a gente tem que descobrir qual é o nosso poder, quais são os nossos valores, quais são as nossas qualidades. Porque se a gente não se valorizar, quem é que vai nos valorizar? Poucas pessoas têm essas competências, né? Vamos dizer assim, esse ato, não é, de estar elogiando o outro e evidenciando o positivo.
A maioria das pessoas tende a criticar, achar que está errado. O mundo, infelizmente, é assim e eu acho que está cada vez mais um pouco girando em torno disso. Então, descobrir os talentos da gente e saber o que a gente pode oferecer ao outro é o melhor que a gente pode fazer. Chega um momento que ela fala que ela gosta quando a xícara dela está cheia. Cheia não de orgulho, não, mas cheia de coisas que ela pode dar ao outro. Eu acho isso também bacana. E a última coisa do áudio de hoje é que ela disse que onde quer que a gente esteja, esteja por inteiro, se doe por inteiro, esteja de corpo e alma, que eu também acho que é legal. Ela diz sempre ao time dela, nunca se compare com alguém e nunca deixe o outro lhe amedrontar, porque a todo momento novas pessoas chegam, outras pessoas se vão, então a gente tem que fazer o melhor, porque a vida é uma dinâmica, cada dia é diferente do outro. Então a razão do sucesso da gente é a não comparação. Eu já ouvi falar muito disso. A comparação é uma doença para a humanidade. Se a gente pensar bem, os seres inanimados estão lá felizes, a árvore linda, maravilhosa, uma grande, uma pequena, uma junto da outra. Ela não está dizendo, olha como eu sou grande, ou eu sou mais poderosa, a outra, eu sou pequena. Não existe esse tipo de comparação. E elas dão o que elas podem dar, elas nos oferecem o que podem nos oferecer. Né? É como uma corrida, ela fala. Se na corrida você está olhando para trás para ver onde seu concorrente está, olhando para o lado, você está perdendo seu foco, você está perdendo sua energia, sua força. Então, esteja por inteiro, de corpo e alma, certo? E não olhe para trás. Dê tudo e faça tudo que você é capaz de fazer sempre, em qualquer lugar que você esteja, sem comparação nem divisão de territórios. Eu gosto muito dessas citações dela. Então vamos ficar por aqui hoje. Se gostou e fez sentido para você, dê seu like, compartilhe para outras pessoas conhecerem essas coisas, essas sugestões poderosas, né? Ser uma mulher, uma bilionária, não é só pelo valor, pelo patrimônio que ela tem, mas pela grandeza que ela tem de alma. Então, vamos compartilhar, vamos nos inscrever no canal e nos veremos na próxima semana.